Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a você que está chegando e que essa paz de Cristo esteja de verdade sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa. Nós estamos mais uma vez sendo privilegiados por Deus, tendo uma manhã aqui na cidade de Petrópolis, mais uma manhã não muito ensolarada, é verdade, uma noite já começando, né? Nós já começamos a sentir os efeitos do frio, já mais frias, e está chegando aquele período, irmãos, de dormir com cobertor, né? Quem é casado, dormir mais perto da outra pessoa para esquentar um pouquinho. Quem é solteiro, colocar cobertor. Estamos chegando já nessa época, né? E eu estou muito feliz por mais uma oportunidade, e uma oportunidade de poder compartilhar mais um pouco da palavra de Deus, e em especial para a Escola Bíblica Dominical. São todos muito bem-vindos. Um abraço para todos os irmãos, nosso querido pastor Célio de Lima Medeiros, nosso diretor de ensino, Dani, também o nosso querido Lulu, Luiz Carlos Soares, na verdade os superintendentes da Escola Bíblica, a todas as classes também representadas. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã. São todos muito bem-vindos, até mesmo aqueles que não fazem parte, né, da igreja, mas que estão também aproveitando e estudando a palavra de Deus. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Aniversariantes da semana. Essa semana nós temos uma quantidade bem grande de aniversariantes. Eu fico um pouco desligado disso, eu não sou muito bom de datas, mas com os meios eletrônicos hoje nós conseguimos, graças a Deus, né, ser lembrados disso. Mas também a superintendência da Escola Bíblica Dominical sempre me dá essa listinha, né? Ela sempre me passa isso, e na pessoa da irmã Daniele Silva. E nós temos a alegria de comemorar mais um ano de vida do pastor João Scutori. Pastor João, um abraço e um beijo para o senhor, para a irmã Wanda e também para a Rose. Deus abençoe vocês aí. Estão longe, lá em Minas Gerais, mas pertinho do nosso coração. Também nós temos um aniversário duplo na família Silva. Nós temos a irmã Margarida Silva, nossa querida Margarida, a Ida, né, para aqueles mais íntimos, e também a Mariana Silva, nossa Marianinha. Filha, Deus te abençoe, tá? Temos também lá no Bonfim, se não vai ter churrasco, vai ter festa, tá? Nós temos a Eva Domingos, esposa do nosso querido diácono, irmão Vicente Domingos. Que Deus abençoe, irmã Eva, essa família linda, seus filhos todos, essa turma que trabalha na estrada, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, todos caminhoneiros, uma grande parte deles. Que Deus abençoe a vida da irmã Eva. Parabéns. Também nós temos o nosso querido José Carlos Valentim. E aí talvez alguém pergunte, quem é José Carlos Valentim? É o Totti, irmãos, é o nosso amado e querido Totti. Irmã Marli está aí também, esposa, né? A Marli, esposa do nosso querido Totti. Um grande abraço para essa família linda, que Deus abençoe. Totti, parabéns por mais essa data, tá? Pela alegria de completar mais um ano de vida. E nós temos também um aniversário de casamento da nossa querida irmã Mariana e o Edmar Fiô. Esse casal lindo, pais da Sara, essa menina maravilhosa. Que Deus abençoe, tá, a cada um de vocês aí. Que a graça do Senhor cubra as suas vidas. Crente é uma beleza, né? Quando faz aniversário, sempre tem motivo para se alegrar. E mais um ano de casamento desse casal que nós gostamos tanto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Também quero fazer uma menção à irmã Edna Joaquim, né? Ela tem 4 netos que nessa semana fizeram aniversário. 2 desses netos foram criados ali justamente na Escola Bíblica Dominical, e durante a sua infância caminharam bastante ali conosco. Estiveram passando pela igreja ali, o Daniel e o Davi, e também mais 2, né, Tayane e Glauber. E nós vamos também orar. Essa avó, né, comemora junto com toda a família, os pais, mais um aniversário, mais um ano de vida desses jovens, e que Deus abençoe e realmente traga esses jovens para bem perto
dos caminhos do Senhor, para caminhar, na verdade, nos caminhos do Senhor. Eu vou convidar você, aonde você estiver aí, no conforto da tua casa, talvez ainda, quem sabe, até deitado ainda na sua cama, porque é cedo e está frio, né? Eu vou convidar você para abaixar sua cabeça e nós faremos uma oração de agradecimento a Deus e também intercedendo as bênçãos. Deus Santo, nesse momento te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos dá, pela rica oportunidade da vida, Senhor, que pulsa dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Paizinho querido, pelo ar que nós respiramos. Estamos sendo assolados por uma doença que ataca os pulmões, Senhor, e muitas vezes alguns estão morrendo sem poder respirar por falta de um respirador. Mas o Senhor tem dado a esses filhos teus, Pai, que completaram mais uma data de nascimento, casamento e tantas outras comemorações, talvez até alguns que não foram citados aqui por mim. O Senhor tem dado a eles o privilégio de mais uma vez, de mais um ano, de mais um ciclo das suas vidas, continuarem respirando de graça esse ar que o Senhor produz milagrosamente. O homem tenta entender isso, Pai, através da ciência, e até conseguimos entender um pouco, mas ainda é um mistério profundo, Pai, porque Tu é aquele que preserva a vida. Eu quero te agradecer por cada vida, pelos netos da irmã Edna, que o Senhor traga-os de volta, abençoe, e que a Tua palavra fale ao coração deles, Senhor. Tu tens o tempo certo para todas as coisas. Casamento da Mariana e do Edmar, que o Senhor os cerque com os teus anjos, e que a Tua presença sempre esteja neste lar. Os outros demais aniversariantes, e talvez até algum que não foi citado aqui, eu rogo ao Senhor que o Senhor dê vitórias na parte, Senhor, física, material, espiritual e emocional. E que essas pessoas tenham equilíbrio e força para andar nos teus caminhos. Muito obrigado por cada vida. Muito obrigado por essa escola bíblica dominical. Muito obrigado por esta oportunidade que temos hoje, Senhor, de nos debruçarmos sobre uma lição tão preciosa como esta. A vida é um dom dado pelo Senhor. Por isso, eu te agradeço e peço a tua misericórdia e a tua mão sobre nós neste estudo, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu hoje não sei quem é que está entrando, eu não posso, meu telefone teve um probleminha, e eu estou hoje fazendo uso de um outro equipamento aqui, e eu não consigo visualizar aqui quem está entrando, tá? Mas a lição de hoje, a lição número 7, nesse trimestre nós estamos estudando o Decálogo, a ética do Sinai, e nós estamos passando pelos 10 mandamentos. E nós chegamos aqui ao 6º mandamento, que é não matarás. O título da nossa lição, número 7, é Em Defesa da Vida. Bom, o texto básico, Mateus 5, verso 17 a 22, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco,
será réu do fogo do inferno. É um assunto extremamente empolgante quando nós vamos falar do sexto mandamento, não matarás. Aqui tem um termo chamado, aqui que nós vamos ver, abrogar, é um termo jurídico, né? No português, ele é usado muito pelos advogados e nos ambientes jurídicos, tribunais, e, enfim, eles usam esse termo, que é cessar, né? Cessar o uso. Quando alguma lei, por exemplo, cai em desuso, né? Abrogou essa lei, ela caiu em desuso, não se usa mais, né? Cessou. No nosso caso aqui, aboliu, né? Ficaria assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, não vim livrar, não vim cessar, não vim colocar em desuso, tá? Seria, mas vim para cumprir, é o que Jesus está dizendo aqui. O texto áureo é Êxodo 20, 13, não matarás. Bem curtinho, né? Vamos lá. Palavra introdutória. Não matarás é o sexto mandamento absoluto da lei de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegítima. Quem mata uma pessoa toma o lugar do Altíssimo, pois somente ele tem o direito de decidir quando a vida de alguém deve cessar. O autor vai nos dar aqui uma pincelada bem ligeira nessa introdução, e eu gostaria de falar algumas coisas aqui sobre essas pinceladas que ele dá, né? Por exemplo, ele fala que ninguém tem o direito, né, de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegítima. Aí, evidentemente, nós fazemos uma pergunta: existe alguma forma legítima de tirar a vida? Nós veremos e vamos discutir isso no decorrer da lição, tá? É importante sempre que você entenda que um tipo de assunto como este, tão importante e tão espinhoso como este que nós estamos tratando hoje, ele sempre vai passar pelo equilíbrio que as pessoas têm emocional e espiritual na sua vida. Porque tudo que vai ser falado aqui deve ser falado com muita cautela. Eu confesso que eu tenho muito temor desses tipos de lições que nós estamos aplicando aqui. Teria muito mais liberdade, evidentemente, se estivesse dentro da igreja, porque ali a gente consegue discutir e sanar algumas dúvidas ali. Por isso é importante que depois você coloque nos grupos as suas dúvidas, tá? É interessante, né? Porque aqui ele fala do Salmo não, 1 Samuel 2, verso 6, é a finalização dessa introdução, é Ana louvando a Deus, e ela diz o seguinte: o Senhor dá e tira a vida. Esse é o nosso Deus. Esse poder, em última instância, está nas mãos do nosso Deus. Mas é Ele quem decide. Em todas as outras instâncias, nada, absolutamente nada relacionado à vida está fora do alcance do poder de Deus. Ele é o dono da vida. Ele pode matar e pode tornar a dar a vida. É esse Deus que tem que ser temido, reverenciado, adorado. É esse Deus que tem que ser reverenciado pelo homem. A história bíblica, ela, por diversas vezes, ela vai descrever alguns momentos da história humana, aonde nós tivemos situações aonde o homem perdeu a sua vida. O primeiro ponto desta lição que nós temos hoje, nós vamos falar casos de assassinato na Bíblia. Se eu fizesse a seguinte pergunta: qual é o primeiro caso de assassinato registrado na Bíblia? Você saberia? Sinceramente, eu creio que a maioria esmagadora saberia, sim. Sim. Caim matou Abel. Logo depois que eles saem do Éden, aquela geração sai do Éden, as disputas ali elas já começam a acontecer. Tem um autor bíblico que vai dizer que o maior dos pecados do homem é o orgulho. E é um pensamento profundo, orgulho aqui no sentido
de orgulho, soberba, né? Quer dizer, a soberba ela faz com que a pessoa queira ser maior do que o outro. Isso é algo terrível. Tem alguns casos de assassinato na Bíblia, e o assassinato é quando um homem mata outro homem, no sentido genérico da palavra homem, entendam. É esse tirar da vida. Resoluções divinas versus resoluções humanas, porque aqui logo de cara o autor vai falar de algo que pode intrigar a mente das pessoas. Para os hebreus possuírem a terra prometida, 1.1, teriam que entrar em guerra contra as nações que ali habitavam. Eles levaram 5 anos até se apossarem da terra e mesmo assim não conseguiram exterminar totalmente os seus habitantes. Bom, é uma grande diferença, o autor coloca aqui, entre resoluções divinas e humanas. Todos os homens estão debaixo do 6º mandamento. Deus não. Deus, como eu disse aqui, ele é o dono da vida. Tem gente que às vezes diz assim, né? Eu já passei por essas perguntas, mas como que pode Deus mandar exterminar nações inteiras? Por exemplo, na história do Novo Testamento, do Velho Testamento, quando você passa pelos livros lá do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, você vai ver por diversas vezes isso acontecendo, nações, povos sendo exterminados. É que Deus tinha um plano tirando aquele povo, o seu povo do Egito, atravessando todo o deserto e o levando a uma terra que ele tinha prometido a Abraão. Ali existiam nações que adoravam a outros deuses que na verdade não são deuses. Existia sim uma ordem divina para que aquelas nações fossem exterminadas. Porque quando você tem, e aí eu trago, contextualizando para o tempo de hoje, todas as vezes, ou na maioria dos casos, que você vai ter uma pessoa que é servo do Senhor, caminha com Deus, se ela começar a se misturar demais com a sociedade que o cerca, se ela se misturar demais, vai acabar acontecendo que ela será contaminada. Isso é muito sério e muito difícil. Porque alguém pode dizer assim, não, mas essa pessoa vai salvar outras pessoas pregando a palavra de Deus. Amém, concordo. Só que muitas vezes essa pessoa começa a se encantar com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo. Começa assim, eu vou beber um pouquinho porque isso não tem nada a ver. Aí, daqui a pouco, não, eu posso usar a roupa tal, eu posso andar da maneira tal, eu posso usar o palavreado tal. E quando a pessoa começa a perceber, o crente começa a perceber, ele já caiu, ele já pecou, ele já se afastou do Senhor. Porque dentro do seu coração ele já se afastou de Deus. Quando Deus leva o povo de Israel para dentro da terra prometida, essa outra nação tinha que ser exterminada. Porque, na verdade, não poderia ter um convívio, porque essas nações contaminariam o povo de Deus. Deus é dono da vida. O autor finaliza esse primeiro tópico. Isso parece contraditório, e tudo isso que eu falei também parece, mas olha só, quando se coloca o 6º mandamento ao lado dos relatos históricos. Entretanto, assim no terreno da ética, na sua perspectiva filosófica, para compreender o conflito de valores. Há conquistas que são feitas somente por meio de guerras e nas guerras a morte. Existe algo, um mundo ideal, esse mundo ideal que nós idealizamos, que nós queremos, ele na verdade, ele não existe aqui na Terra. Desde que o homem é homem, o homem vive em guerra. Algumas guerras são legítimas, algumas guerras dessas são guerras ilegítimas, algumas dessas guerras massacram milhares de pessoas e deixam sequelas na humanidade por um longo período. A Segunda Guerra Mundial e o massacre
feito aos judeus e também a várias outras, também não foram só judeus que foram mortos, muito mais judeus, mas muitas outras etnias foram também exterminadas pelos nazistas. E quando o mundo acordou, na verdade, nós já tínhamos quase que a instalação de um império maligno que dominaria todo o mundo. Caminhamos para algo que é terrível nos tempos atuais. Eu não sei como que acaba tudo isso que nós estamos começando a passar, porque é um sinal mundial essa pandemia, e nós esperamos para ver o que vem aí pela frente, quais são as mudanças no campo econômico, no campo filosófico, no comportamento mundial. E nós estamos como quem observa os acontecimentos mundiais olhando para a Bíblia. É isso que nós temos que ser. Não gosto de afirmações certeiras de pessoas que dizem que sabem tudo. Não, nós temos que estar olhando para a palavra de Deus e saber o que vai acontecer para frente. Mas provavelmente, porque a palavra de Deus diz isso, Mateus capítulo 24, 25 vai falar sobre isso, nós teremos guerras, porque guerras e rumores de guerra acompanham sempre a história da humanidade. Tá? E nas guerras acontecem mortes. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Eu quero andar porque no tópico 2 é um ponto muito específico e é um ponto que tem muita dúvida. Esse primeiro tópico é mais uma introdução. O segundo não. Ele é objetivo. O aborto e os motivos dos que os defendem. Tá? O autor diz assim: o mundo atual vive um grande dilema na questão do aborto. Há movimentos que defendem a sua legalização, enquanto outros são totalmente contra. As justificativas daqueles que defendem o aborto partem de uma lógica equivocada e perigosa. A questão é, como conciliar o aborto com o sexto mandamento? O feto, seja ele de quanto tempo for, é um ser humano em desenvolvimento no útero da mãe. Como ser humano, não tem quem lute por ele para defendê-lo contra a morte, nem da sua própria mãe. O milagre da vida, ele é algo que intriga. Semana passada foi Dia das Mães. E nós falamos das primeiras células, dessa união celular que já gera vida na mulher, na primeira fase dessa multiplicação. A concepção da vida é algo maravilhoso. Quando se faz um aborto, verdadeiramente se tira a vida de um ser que já tem vida. Você está acabando com a oportunidade de uma história de um ser humano. Agora, o caso do aborto, especificamente, ele tem que ser estudado com profundidade. Deus, ele é defensor de fracos, de indefesos. Deus, ele não deixa de justificar e de abençoar pessoas que precisam dele. Alguns motivos dessas pessoas que defendem o aborto, nós vamos ver aqui, ele coloca como primeiro o seguinte: controle familiar. Algumas mães não desejam levar uma gravidez adiante porque um filho a mais atrapalharia os seus planos de controle familiar. Nesse caso, algumas contam com a anuência do marido, com a autorização, com o apoio do marido. Controle familiar. Vamos parar para pensar, irmãos. Nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo. Os métodos contraceptivos são conhecidos de toda a sociedade civilizada. Todos nós conhecemos. Olha só, muitas vezes, em alguns casos, eu conheço casos desses, infelizmente, na minha juventude vi isso acontecer com alguns amigos, infelizmente, e amigas, que abortaram. Muito triste isso. Simplesmente porque não estava nos seus planos naquela hora. Ora, hoje em dia, nós temos instrução, conhecimento, para saber como que se evita um filho. Então, se nós temos isso como sociedade, por que não usar? Fico a imaginar isso. Pensa um pouco, como que uma pessoa
Uma mulher, ela é engravida e já com essa criança no seu ventre, ela diz o seguinte: não, eu não vou ter, vou abortar, às vezes com meses já, e já está uma criança já muito mais formada, e a coisa é muito pior, é muito mais traumatizante. Eu não vou falar muito disso, porque, como eu digo, às vezes na igreja também tem gente que já vai imaginando a cena. Mas procure saber, se você tem curiosidade, e eu recomendaria isso, né? Se eu pudesse, para toda pessoa que pensa em fazer um aborto e que defende um aborto, veja um vídeo sobre como é feito um aborto. É assustador, é aterrorizante. Principalmente quando a criança, né, já tem uma certa formação. Então, essa questão de controle familiar, isso é uma furada. Controle familiar, ele acontece primeiro com educação. A pessoa tem que ser educada a isso. Ela tem que ter educação formal, conhecimento, educação familiar. Isso acontece dentro de casa. Isso tem que ter também uma outra coisa para o controle familiar, tem que ter sabedoria. Quantos filhos teremos? Isso faz parte. Teve um tempo que essa gerência ela não fazia parte das famílias. Hoje faz. E eu acho muito saudável que faça. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer, Ele manda mais um filho mesmo. Agora você tem que ter um controle, você tem que saber. Não, eu quero ter 3 filhos, 2, 1, 10. Você tem que ter isso. Agora, se vier, não tire. Não com esse motivo. Indicação médica. Outro caso interessante. Há situações em que alguma doença exige que se tome uma decisão entre salvar a vida da criança ou da mãe. Isso gera um conflito difícil de ser resolvido. Há, no entanto, fatores que favorecem a escolha pela preservação da vida da mãe. Evidente. Principalmente quando ela tem outros filhos para cuidar. Como pessoas que confiam no poder de Deus, talvez teríamos um caminho diferente a tomar, ou seja, orar, entregar nas mãos do Senhor. Mas aí, aqui a gente entra em uma outra situação. Você tem uma indicação médica. É o médico que está falando. Olha, essa mulher, marido, essa mulher, se ela seguir com essa gravidez, se nós fizermos esse parto, essa mulher tem uma grande chance de morrer. Em percentualmente, mais de 90%. Imagina uma situação dessa. Como é que fica isso? Essa mãe com outros filhos. E aí nós poderíamos criar milhares de situações hipotéticas aqui sobre isso. Tudo isso que está sendo falado aqui sobre aborto, queridos, nós sempre vamos caminhar para o seguinte. E isso é uma situação que vai sempre envolver, nos casos saudáveis desse tipo de discussão, a visão médica disso e a visão familiar disso. Vai passar sempre por essas duas situações. A visão médica e a visão familiar. Nesse caso, o médico vai falar o que tem que ser feito, qual é a visão dele. E o marido, a família, vai tomar essa decisão de fazer ou não. Jamais eu julgaria alguém que em uma situação dessa fizesse um aborto. Confesso aqui, não teria essa coragem. Porque só sabe o que é essa dor a pessoa que já passou por isso. Só sabe quem já passou. Tá? Então, você não pode ser desleal nesse tipo de pensamento. Porque julgar aqui é fácil, simplesmente aplicando essa lição. E quem vive isso na prática? 2.3. Uma indicação jurídica. Bom, vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? Quando uma mulher é vítima de abuso e engravida, abuso sexual aqui, ela pode carregar consigo um trauma. Quando entrar em contato com a realidade que a liga ao desconhecido que abusou dela. Isso pode afetá-la emocionalmente. E ele fala aqui que isso pode afetar, né? Pode afetar essa mulher quando ela se encontrar com esse desconhecido que abusou dela. E no caso de ser alguém conhecido, vocês sabem disso, como muitas vezes acontece. Infelizmente, isso é uma notícia que deixa a igreja de boca aberta. Mas imagina essa questão dos abusos sexuais cometidos, muitas vezes dentro da própria casa.
como é que fica essa pessoa que engravidou? Porque nós estamos falando aqui sobre isso, e aí existe, como está falando aqui, uma indicação jurídica para isso, e é muito fácil julgar daqui, mas daqui é fácil. Daí da onde você está, talvez seja fácil. Agora, e quem passa realmente por isso? E quando a gente se coloca no lugar de uma mulher que foi violentada por alguém, muitas vezes uma pessoa que deveria cuidar dela e violentou, e ela engravida, e ela vai ter que levar essa gravidez até o final, e depois essa criança vai nascer, porque você sabe disso, com as características desse que a violentou. Quando crescer, muitas vezes vai ser a cara daquele que a violentou. Irmãos, tem que orar muito. Tem que pedir a Deus a misericórdia do Senhor. Isso aqui são situações onde nós já estamos envolvendo, nesse caso aqui, a opinião médica, a opinião jurídica e a opinião familiar. Essas três já estão aqui, quando nós chegamos nesse terceiro subtópico aqui. São situações muito sérias. Nós estamos falando da vida. E aí você pode estar até meio perdido, mas pastor, pode abortar, não pode abortar? Como é que é isso? Não, não pode abortar. A vida é mais valorosa. Mas existem casos que pode ser que seja necessário. É o que nós estamos vendo aqui. Existem casos onde pode acontecer que sim, vai ser preciso. Sempre de maneira legal, sempre de maneira autorizada, não ilegalmente, não, sabe? Mas pode acontecer que sim. Pode ter casos que sim. Porque isso aqui é uma decisão em conjunto das pessoas. É responsabilidade da família, dos médicos e também dessa questão aqui dos juízes, desses que vão decidir. Mas é uma responsabilidade da família. A família que decide, vai nascer. Não vai nascer. É a família que vai pagar o preço. Tá? Então isso é uma decisão familiar. A igreja, ela sempre vai dizer o seguinte, porque a igreja ela tem que fazer isso porque ela acredita, não é hipocrisia. A igreja acredita nisso. Eu creio nisso como pastor e todos os irmãos em Cristo que já nasceram de novo creem nisso. A vida é um dom de Deus. A vida é um dom divino. Indicação eugênica. Aqui é interessante, é o quarto subtópico. A criança que por motivos genéticos pode nascer com alguma deformidade física. E aí ele vai falar sobre isso. Isso às vezes é colocado também por esses defensores do aborto. Para isso, quantos seres humanos você conhece que têm defeitos físicos e às vezes até mentais e que são uma bênção? São motivo de alegria para a igreja, para a sociedade, para a família. Dão muito trabalho? Dão, mas eu falei isso. E de vez em quando eu falo isso com alguns casais que amo e que têm filhos especiais. Deus só dá crianças especiais a pais especiais. Verdade. Isso é uma bobagem. Não existe motivo para isso. E aí, de novo, a gente entra nisso. Eu não estou aqui arbitrando sobre isso, mas você tem que olhar os bons exemplos, o que aconteceu de bom, porque aqui tem muita coisa boa também. Não é um defeito físico, e às vezes até um defeito mental que vai fazer com que essa pessoa seja simplesmente uma carga. Ela vai contribuir para a sociedade, ela vai contribuir para uma igreja melhor, ela vai louvar a Deus do jeito dela, ela vai buscar o Senhor do jeito dela. É um ser humano, é uma vida. Meu Deus, quanta coisa! O último ponto que ele vai falar desses defensores, eu já vou finalizar esse tópico, indicação social. Algumas mães pobres alegam não serem capazes de sustentar a criança. Todavia, por pior que seja a situação, há saídas para esses casos. E aí você vai ver, né, que Deus fala, né, Jesus fala aqui no Mateus 6, verso 25, não andeis ansiosos pelo que vai comer, beber. Deus fala sobre isso, irmãos. Olha só. E aqui eu não estou fazendo apologia à pobreza, não é isso. Mas pobreza não é motivo para isso. Pobreza financeira. Falta... Quantos de nós não passamos por situações difíceis? A minha família passou por situações difíceis, ainda passamos, mas Deus tem sido conosco. Quantas situações de pessoas que nós conhecemos que passam por situações difíceis.
Vou voltar a falar, me perdoem, mas eu preciso de falar isso com mais clareza. Por exemplo, por que é mais fácil abortar do que se prevenir? Eu não entendo isso no tempo de hoje. Você pode chegar num posto de saúde, tem uma caixa lá cheia de preservativos. Você pega de graça aquilo. Nem por isso você vai pagar. Me perdoem a expressão grosseira, mas aí o miserável prefere engravidar a mulher e essa mulher depois vai acabar abortando também. Ela também é culpada disso, não é só o homem. Ela é culpada disso, porque permitiu isso, poderia também ter ido lá, não tem dinheiro para comprar preservativo. Vai lá, pelo amor de Deus, eu falo aqui para adultos, por favor, compreendam isso. Mas eu tenho que falar isso. Esses motivos todos aqui, que o autor vai falar sobre os defensores do aborto, na verdade, eles têm motivos, porque são argumentos que têm alguma verdade, mas não têm toda a verdade. Eles têm alguns pontos que nós até analisamos como justos, mas eles não são totalmente justos. Entre esses pontos de vista eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus manda que o homem não mate. Então nós ficamos com ele. Sabendo que, sim, teremos algumas exceções, mas preservaremos a vida e lutaremos por ela. Se um dia na nossa nação nós tivéssemos uma liberação de aborto, nós teríamos um absurdo de filas de mulheres para abortar. Porque se já existe uma licenciosidade na área sexual hoje, nós teríamos uma pior, um afloramento disso. O homem é um ser maligno, terrível na sua composição. Ele não é maligno na sua composição. Eu me retrato aqui. Ele é maligno no que influencia o seu coração. Um homem natural, sem ter nascido de novo, ele é influenciado pelo inimigo. E ele vai querer sim acabar com a vida, porque a vida é uma invenção de Deus. Foi Deus quem inventou. Então, muito cuidado, irmãos. Crente não pode apoiar aborto. Não pode, tem que lutar contra isso. Nós temos que orar contra isso. Pedir a Deus que abençoe, que ilumine os nossos legisladores e que nós sempre tenhamos uma representação honesta lá dentro, tá? Porque isso é muito sério. Outro ponto que o autor vai falar aqui, esse ponto que nós passamos agora é maravilhoso, mas eu tenho que seguir, tá? As guerras e mortes produzidas por ela. Chegamos a um ponto de vista bem interessante agora. Não há situação mais grave do que a guerra para se matar pessoas. Ela está presente na humanidade desde tempos remotos. A morte está longe de ser um ideal, mas em algumas situações ela se torna um mal necessário. Em alguns casos, Deus mandou que Israel eliminasse povos cuja cultura era deplorável e a índole doentia, como os povos que sacrificavam crianças. Como eu disse aqui lá no comecinho, e aí eu falei só resumidamente sobre isso, nas situações de guerra, nós temos algo que foge do comum. É uma situação onde nós estamos passando pelos extremos. Por exemplo, eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial, gosto muito no sentido de estudar isso, eu acho um assunto extremamente intrigante. E nós temos diversas batalhas que foram travadas, por exemplo, na Inglaterra, e algumas das cidades mais perto das fronteiras, elas viraram verdadeiras trincheiras. Porque os nazistas tentavam invadir e aquelas cidades viraram lugares de guerra. Não só o exército, mas também cidadãos comuns tiveram que pegar em armas. Estavam defendendo o seu território. Isso é uma realidade distante da nossa nação, porque nós nunca passamos por uma grande guerra dentro do nosso território.
Nós não sabemos o que é isso. Tivemos algumas pequenas experiências, né, como nação, mas nós não sabemos de verdade o que é isso. As guerras, elas são terríveis. Elas deixam um rastro de morte, desolações horríveis são feitas. Tudo que é de pior do homem é demonstrado numa época de guerra. É muito sério isso. Agora, observem uma coisa. Hoje nós estamos travando uma guerra contra um vírus. Não uma guerra de uma nação. Uma guerra mundial contra um vírus. Existe uma corrida das pessoas mais capacitadas neste planeta para inventar, desenvolver uma vacina contra esse vírus terrível. É uma guerra. Os médicos hoje, em alguns países, eles chegaram a um dilema, porque é um estado de guerra contra um vírus, mas é um estado de guerra. Que dilema foi esse? Quem vive? Aí nós falamos, todos têm o direito de viver. Tem mesmo. Mas num estado de guerra, inclusive essa guerra que nós travamos contra o Covid-19, as coisas ficam diferentes. Eu tenho que tomar atitudes extremas muitas vezes. Quem decide quem vive? Eu tenho uma pessoa dentro de uma enfermaria, dentro de um CTI, que como médico, os médicos passaram por isso. De repente ele tem uma vaga no CTI, vou melhorar. E ele tem uma vaga lá naquela unidade intensiva de tratamento. E o médico tem que decidir quem eu coloco lá. Ele vai colocar uma pessoa que tem poucas chances, pouquíssimas chances de sobreviver à Covid-19, ou ele vai colocar uma pessoa que tem muitas chances de sobreviver, mas está em um estado grave? É uma decisão muito difícil. Eu não queria estar, e nem você, na pele de um médico desse. É um estado de guerra que nós estamos vivendo. É sim, é muito sério. Tem gente que está brincando com isso, mas nós estamos vivendo um estado de guerra. Na guerra física, na guerra material bélica, na guerra que envolve armas, que envolve armamentos, o pior do ser humano, ele vai ser demonstrado. Mas também o melhor dele demonstrado. Sabe por quê? Porque nesses momentos que você vai travar, que nações travam guerras, você vê atitudes também de amor, de carinho, de preservação da vida. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a história de Schindler. Olha a história desse alemão que salvou diversos judeus. Tantas outras histórias que já foram contadas de pessoas que preservavam minorias que eram perseguidas pelos nazistas. Quantas situações não foram feitas assim? Quantos filmes não foram gerados com isso? O ponto que o autor chega aqui agora é o 3.1, o cristão e a guerra. Quando o crente é convocado para ir à guerra, ele empunhará uma arma, e assim como os outros soldados terá que usá-la. Paulo diz que o magistrado não traz a espada de balde, ou à toa, tá? Ou em vão. Logo, estando sujeito ao governo, pois toda a autoridade vem de Deus. O crente não tem como escapar dessa incumbência. Bom, e aí eu vou falar sobre uma coisa. Ele está falando sobre o cristão e a guerra. O cristão como soldado, como combatente. E o cristão como polícia? E o cristão como segurança armado? Segurança de um banco, de carro forte, como soldado, como policial. Ele vai, possivelmente, a gente sempre pede a Deus para que não, mas ele vai de vez em quando se deparar com essa situação. Um soldado, por exemplo, em uma guerra, em uma situação de combate, ele está ali combatendo contra outros soldados que também estão preparados para o combate. É uma guerra de estratégia, de treinamento e também de equipamentos.
A Guerra do Vietnã, por exemplo, que foi humilhante para os americanos, ela provou que nem sempre os melhores equipamentos vencem. Muitas vezes as melhores estratégias vão humilhar grandes exércitos. Existe um preparo de um lado e do outro. O grande problema, irmãos, está naquilo que eu tinha falado sobre expressar o pior do ser humano. Em uma guerra, você vai ter situações, por exemplo, em que inocentes vão ser mortos. E às vezes de maneira cruel. E isso é errado. Isso é muitíssimo errado. Crueldade, maldade. Mas isso só está expressando o que já tem de ruim no coração dessa pessoa. Um crente que vai para uma guerra, por exemplo, e que vai combater, ele será o mais honrado que puder. Ele vai lutar de maneira honrada. Um policial, por um exemplo, crente, que não está em uma guerra mundial ou uma guerra organizada, né, nesse sentido, mas está participando praticamente de uma guerra civil, uma guerra contra o crime, contra o tráfico, por exemplo, contra a violência e contra outras situações das mais diversas possíveis. Esse tipo de policial, ele vai entrar em confronto. Então ele entra em confronto. Você imagine só, em uma situação onde ele tem que matar uma outra pessoa, o que ele vai optar? Ele vai optar por morrer ou por matar alguém? Com certeza, ele irá preservar a sua própria vida. Integridade. A mesmo caso nós colocamos para os seguranças. Mas esses casos que eu estou falando, por exemplo, caso de segurança, um segurança, por exemplo, de um carro forte, em uma situação dessa, aonde um segurança de um banco ou de uma instituição financeira, como que fica essa situação? Homens que estão armados e que têm que usar essas armas. Nós não podemos ser crianças. A preservação da vida tem que ser uma prioridade. Porém, nós temos situações em que isso, na verdade, vai ser a preservação da própria vida. Porque chegamos a situações extremas. Eu tenho medo desse tipo de lição, sabe por quê? Porque depois alguém vai falar que eu sou a favor de matar pessoas. Alguém pode falar isso, e eu não sou, não. É que existem situações onde um crente vai fazer a diferença. Se ele estiver nesse meio, ele vai fazer a diferença, porque ele vai brilhar e o Espírito Santo está dentro dele. Um crente policial, um crente soldado, ou até mesmo um oficial de um exército, ou de uma das forças armadas, tá bom? Um crente segurança, ele faz a diferença. Crente faz a diferença por onde ele passa. Em qualquer lugar que ele vá. Ele vai preservar a vida, mas ele não vai ser frouxo. Ele vai ser corajoso, tá? Quarto ponto. Um ponto pequeno, mas interessante. A eutanásia e a forma como o cristão a enxerga. A eutanásia, no grego, boa morte, é um procedimento que antecipa a morte de um doente incurável para evitar maiores sofrimentos. É a morte autorizada, tá? Clínica, feita dentro de um hospital, onde os aparelhos são desligados, onde acontece uma série de procedimentos, onde são aplicadas às vezes até substâncias, a pessoa vai morrer. Tá? Essa é uma prática antiga e ainda sujeita a muitas discussões. Em alguns países é permitido, tá, queridos? Há uma responsabilidade médica, jurídica, para a sua prática, normalmente a pedido da família. Olha aí. Quando esta não deseja mais ver o sofrimento de um ente querido, ou até mesmo o próprio. O próprio doente decide por isso quando está em sua capacidade mental plena. Muito sério essa questão da eutanásia. O autor finaliza, que eu quero comentar isso, mas eu quero finalizar aqui. Segundo a Bíblia, a morte nunca é bem-vinda. Ela é chamada de inimiga. A Bíblia valoriza a vida. E aí o autor argumenta. Nós enxergamos a eutanásia como cessação da vida para dar fim a um sofrimento físico. Mas tem uma convicção de que o sofrimento não cessa para quem morre sem Jesus. E aí eu faria a pergunta. E quem morre com Jesus? Assim cremos que a extensão da vida pode criar oportunidades ao moribundo de salvar a sua alma. Realmente. A extensão da vida, no caso de uma pessoa que não aceitou Jesus,
É um prolongamento que vai permitir que ela aceite a Cristo como Salvador. Então existe um trabalho bem interessante aí nessa situação, tá? Que é o seguinte, é a pregação da palavra de Deus aos que estão sofrendo. Até mesmo dentro de um hospital. Entra o valoroso trabalho, quando é feito de maneira saudável, sadia, né, e debaixo da orientação do Espírito Santo, o trabalho, por exemplo, de capelania dentro dos hospitais. Porque muitas vezes você está falando para uma pessoa sobre o amor de Cristo e essa pessoa nunca mais sairá daquela cama, vai sair dali para um cemitério. Em alguns casos, sim. Graças a Deus, em muitos outros casos, não. A pessoa vai sair dali e vai continuar a sua vida normalmente. O hospital não é lugar de morte, né? É lugar onde as pessoas se curam, graças a Deus. Agora, queridos, a eutanásia, tem um filme que é interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. É Como Eu Era Antes de Você. É um filme bem interessante que fala sobre eutanásia. É uma história, uma coisa romantizada, mas bem interessante aquele filme. Ele vai falar bastante sobre essa questão da eutanásia. Em alguns países do mundo isso é liberado. Tirar a vida. Quem decide isso? Como se decide isso? Mais uma vez, e o autor aqui vai falar sobre isso, é uma decisão dentro da perspectiva humana. Tá? Por favor, me entendam. Jurídica, é uma questão, ele coloca aqui, é uma responsabilidade jurídica, é uma responsabilidade médica e é uma responsabilidade familiar. Não existe nesse aspecto da decisão a ser tomada, não existe uma decisão aqui tomada pela igreja. A igreja tem uma posição. A igreja não pode tomar a decisão pelas pessoas. Existe uma posição. O posicionamento da igreja é isso. Deus é dono da vida. Toda forma de tirar a vida de um outro ser humano é algo que verdadeiramente deve ser muito pensado. Por exemplo, a vida, ela um dia vai cessar. Eu que falo com vocês, um dia estarei morto. A morte é a sequência e é o final da vida terrena. Ela é o fim, essa morte física. Mas como o autor falou aqui, aqueles que morrem sem Cristo talvez ganhem mais um tempo, se Deus assim permitir, porque Ele é dono da vida. E aqueles que morrem com Cristo? Aqueles que morrem com Cristo, querido, não importa se ele morreu num incêndio, se ele morreu numa guerra, se ele morreu dentro de um hospital, se ele morreu atropelado, se foi um tubarão que o matou, se foi um leão, se foi uma serpente, não importa. Porque quando essa vida terrena aqui se desfizer, ele vai para os altos céus, ele vai morar com o Senhor, ele vai para o paraíso. É diferente. Deus é dono da vida. Aquele que nasceu de novo só morre uma vez. Ou seja, só essa morte física. Aquele, tá, que não nasceu de novo vai morrer duas vezes. Ele vai morrer essa morte física e um dia vai sofrer a segunda morte, que é o afastamento completo de Deus. É o lugar de tormento, a pessoa vai ser, sabe? Então isso é a situação que nós temos que pensar. Por exemplo, quando nós falamos de Deus aqui e como ele sendo o dono da vida, o nosso Deus, tudo que ele faz é perfeito. O julgamento de Deus é perfeito. A vingança de Deus é perfeito. Quando Deus mata, ele faz isso com perfeição. Tá? Em que sentido que eu estou falando isso? Deus é justo. Ele sabe disso. Tá? Ele é justo. Deus, tudo que ele faz é justo. Todas essas outras coisas, por exemplo, quando eu coloco isso no aspecto humano, exemplo, vingança. Quando eu falo isso de mim mesmo, do homem, do ser humano, de nós, eu falo de um sentimento, olha só, eu já mudei. Eu estou falando de um sentimento que está muitas vezes ligado a uma revanche que eu quero ter, a um troco que eu quero dar. Sabe, eu fui prejudicado, então agora eu vou me vingar. Deus não é assim. Quando fala da vingança de Deus, esse termo, ele vai levar para a perfeição. É Deus sendo justo. Deus é justo.
Último tópico dessa manhã. A explicação de Jesus para o sexto mandamento. Aí, me permitam dizer, o caldo vai engrossar. Aí o negócio ficou diferente. Porque Jesus, ele vai dar não um aspecto novo nesse sentido, mas um aspecto real disso. Ele vai falar isso com muito mais profundidade. Entendam? Outras formas de matar. Vou ler isso para entrar no 5.2 e 5.3 que são importantes. 5.1. Outras formas de matar. Em defesa da vida, Jesus amplia a compreensão do mandamento de não matar. Mateus 5:22. Os mestres da religião torciam a própria lei, que tanto se ufanavam de guardar. Eles mesmos não guardavam. Há evidentemente uma ressalva na fala de Jesus, quando qualquer que sem motivo se encolerizar. O mestre admite a possibilidade de uma pessoa se encher de fúria contra alguém por ser provocada a isso. Nesse caso, a palavra de Deus também oferece um caminho, Efésios 4, versos 26, que vai falar, não se põe o sol sobre a sua ira. Tá? Ainda no auge da cólera, a pessoa deve se conter. Bom, tem que acontecer esse autocontrole. Olha, existem 4 virtudes cardeais. Isso é fantástico. Tá? Prudência é a primeira delas. Aí você tem justiça, fortaleza e a última é temperança. Temperança, meu querido, temperança é domínio próprio, é se dominar. É muito importante que nós entendamos isso. Existem outras formas de matar. Por exemplo, ele fala aqui, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão. Cuidado com isso. Tem gente que nunca vai enfiar uma faca no outro, mas fala mal da pessoa dentro da sua casa. Fala mal para o vizinho, fala mal no trabalho. Inventa situações simplesmente porque tem um sentimento de inveja, às vezes, por essa pessoa. E às vezes outros sentimentos também. Porque tem gente que disputa muito as coisas. É aquela pessoa que está sempre querendo uma posição melhor do que o fulano, cicrano, beltrano. Cada um vive a sua vida em paz. Esse autocontrole, ele tem que acontecer. Jesus, ele amplia isso. Qualquer que se encolerizar sem motivo contra o seu próximo. Por que sem motivo? Porque às vezes tem motivo sim para você ficar bravo à beça com alguém. Tem motivo para ficar encolerizado, com raiva. Isso são sentimentos humanos. Quando ninguém tem esse negócio, eu tenho muito medo disso. Pessoas que, eu nunca fica assim. Todo mundo, de vez em quando, fica com raiva de alguém. A receita bíblica para isso é o seguinte, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, urgentemente, tira isso do teu coração. Urgentemente, não deixe isso criar raízes dentro de você. Urgentemente, corte o mal pela raiz. Não deixe isso andar. Porque isso também é uma forma de matar alguém. Muitas vezes defamando, falando o que não deveria, tomando, muitas vezes, conclusões precipitadas sobre a vida dos outros. Existe, irmãos, uma linha muito fina entre ter cuidado com a vida das outras pessoas, ou seja, amar no sentido de querer cuidar, mas entendam, a linha é fina pelo seguinte, entre cuidar e me meter na vida de pessoas, a linha é muito fina. Então, muito cuidado. Muito cuidado porque isso pode sim gerar no coração das outras pessoas algum tipo de raiva. A pessoa fica pensando, está querendo se meter na minha vida e começa essas disputas. Uma coisa que o autor coloca aqui, 5.2, palavras que ferem. O termo raca, cuja tradução é desconhecida, vem da mesma raiz de cuspir. De qualquer forma, trata-se de tornar uma atitude de desrespeito com relação a alguém. Pior ainda é chamar alguém de louco como uma forma de ofender a dignidade da pessoa. Isso mexe profundamente com a autoestima e por esse motivo a visão de Jesus pode se encaixar perfeitamente em um ato homicida. É aquela desonra, aquela ofensa,
sabe? Aquela situação onde você vai denegrir a imagem de alguém, de uma família, de uma igreja, sabe? Com muito cuidado. Porque nós temos tantos escrúpulos, nós temos tanto cuidado para falar de tirar a vida, e isso tem que acontecer com toda a verdade e com toda a força do conhecimento bíblico, com força disso aqui, mas ao mesmo tempo que nós temos isso, nós ficamos perplexos quando nós vemos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, Deus mandando matar, e a gente não compreende isso, e até às vezes quer julgar a Deus. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que faz isso, ela fala mal, ela denigre, ela mente, ela prejudica pessoas. E ela está matando outras pessoas, mas matando de uma forma que é horrível, matando moralmente. Muito cuidado com isso. Sabe por que cuidado? Porque isso é algo que se pratica às vezes na intimidade. Até o que se diz na intimidade tem que ser cuidado. De novo, vou falar de linhas finas. Existe uma linha fina entre ter cuidado de alguém e de verdade me intrometer na vida das pessoas. Eu já participei de comissões. E sempre que fui relator de comissões dentro da igreja, a serviço da igreja, como diácono, como obreiro da igreja, eu sempre participei disso, eu participei de algumas, e em alguns desses casos eu sempre gostei de começar da seguinte forma: olha, se nós rompermos alguma linha aqui no que vamos falar, por favor avise. Nos levantaremos, faremos uma oração e iremos embora. Eu com a comissão, como relator, sempre falei isso. Porque às vezes você ultrapassa a linha do que realmente você deveria falar. Então tem que ter cuidado sim com isso. Porque você pode ferir, você pode matar alguém com um comentário. Você pode derrubar alguém. Quantos filhos que não foram incentivados pelos seus pais e carregam traumas hoje? Quantos pais não foram ofendidos pelos seus filhos e carregam um trauma no seu coração hoje? Quantas pessoas se acham amaldiçoadas por uma palavra de alguém lá do passado? Olha, Cristo te liberta disso, ande para frente. E não faça isso com outros. 5.3. A importância das relações pessoais para o culto verdadeiro. As relações pessoais devem se manter sempre em um nível de serenidade, para que o culto a Deus seja aceito. Nos versículos subsequentes, Jesus prova o raciocínio dos seus ouvintes para que eles considerem a seriedade do culto que prestam a Deus. Tá? O Senhor exige deles que desobstruam as suas almas de qualquer pensamento ruim que afete a vida do próximo. Ele ainda relaciona o juízo humano, a do sinédrio, com o juízo de Deus. É aquele texto que vai falar: reconcilia-te depressa, mesmo que você traga uma oferta para Deus. Mesmo que você vá depositar a sua oferta, se você lembra que tem alguma coisa contra alguém, vai lá e se reconcilia. Primeiro. Sabe por quê, irmão? De novo aqui, nós vamos ter o aspecto da urgência. E olha como é que isso é importante. No culto em que se presta a Deus, onde pessoas se reúnem para buscar ao Senhor, nós estamos ali pensando em vida. Nós estamos louvando ao Senhor que é vivo. O Espírito Santo está no meio de nós, entre nós e em nós. O Espírito Santo está agindo coletivamente, existe vida no culto. O culto ele é direcionado a Deus Pai, é louvor e adoração a Ele. Através de Jesus, que ressuscitou vivo. O culto, ele é algo vivo. Nós falamos que a palavra de Deus, ela é viva. Tem vida no meio do culto. Como que uma pessoa com o coração mortificado pelo pecado, como que uma pessoa que tem o coração todo amargurado, com raiva das pessoas,
com indisposição, com inimizades. Como que uma pessoa assim consegue louvar a Deus em um ambiente santo desse? É nesses casos, muitas vezes, que você vai ver uma pessoa sair do culto e falar assim: o culto hoje não estava bom. Não estava bom porque ela não estava bem. Não estava bom porque ela estava com o coração amargurado muitas vezes. Então é preciso que se deixe isso de lado. E que louve-se a Deus. E que busque ao Senhor. Cuidado. Essas palavras nossas, elas podem matar alguém. Muito cuidado com o que se fala. A conclusão da nossa lição, e essa lição é maravilhosa. Ela diz assim: a reflexão sobre o texto, sobre o sexto mandamento, traz consigo ainda outros desdobramentos, como a pena capital, o suicídio, o genocídio e outros. Destacamos os principais nesta lição. No entanto, devemos ter consciência de que estamos mais próximos de transgredi-lo do que imaginamos. Nossa omissão em socorrer pessoas que carecem de pão, de abrigo e de afeto, por exemplo, demonstram não apenas um gesto egoísta da nossa parte, como também certo desprezo pela vida alheia. Lembremos-nos das palavras do Senhor Jesus em Mateus 25, versos 35 a 40. Queridos, essa preservação da vida, como o autor fala aqui, toda vez que nós vamos falar sobre essa questão da vida, não matarás, esse sexto mandamento, toda vez que nós falamos disso, eu finalizo por aqui, nós estamos tocando em um assunto muito delicado, porque isso é real. Isso faz parte da história humana. Em última, nesse sentido, muitas vezes, um instrumento usado por Deus ou permitido por Deus para tirar a vida de um homem será um outro homem. Meu Deus, que é isso, pastor? É verdade. Foi assim nas guerras. Em algumas dessas guerras que nós tivemos, a vida às vezes é tirada porque o homem ele tem isso em seu coração. Deus permite que aconteçam situações. Nós caminhamos para situações aonde de verdade, cada vez mais nós vamos ter que ter na nossa visão que a vida é o dom divino. A igreja consciente disso, ela prega o evangelho. Sabe por quê? Porque essa vida terrena, material, física, orgânica, do jeito que eu conheço, um dia ela acaba, de uma forma ou de outra. Um dia ela vai acabar. Até a igreja, que será arrebatada, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, até essas pessoas que ficarão na época do arrebatamento terão esse corpo transformado. Esse corpo bio, ele vai ser transformado. Esse biológico vai ser modificado. Meu Deus. Um dia, a vida como eu e você conhecemos, ela vai cessar. E nós teremos uma outra vida. Quem? Aqueles que já nasceram de novo. Andemos com equilíbrio. Andemos por aí com equilíbrio. Com prudência. Sendo justo. Daquelas 4 virtudes cardeais que eu falei, duas delas falam sobre o nosso autocontrole. A gente fala de prudência e temperança. São coisas que dependem muitas vezes de mim, mas depende também de quem eu sou, de quem age dentro do meu coração. Irmãos queridos, preserve a vida. Você pode respirar aí? Respirou? Soltou o ar de dentro dos seus pulmões? Você está vivo. Preserve a vida. Que Deus abençoe a você nesta manhã e te dê um domingo de paz, de alegria. E não se esqueça, hoje às 7 horas da noite, 19 horas, nós teremos uma live com a pregação da Palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz de Cristo. Um grande abraço.